Muito bem, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Saúde na TV. Por que Saúde na TV? Porque a gente trata de assuntos da saúde. E hoje nós temos uma jovem psicóloga nos dando a preferência de ter aceito o nosso convite. Uma jovem psicóloga de nome Maiquele Dias. Vocês vão ouvir muito falar dessa jovem, por quê? É uma jovem que começou há pouco, mas já está assim, fazendo coisas que muitos não fizeram, tipo Maria da Penha, tipo, etc, etc. Maiquele, câmera 3 para te dar o teu recado aí inicial. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui participando da TV Cidade. Estar podendo passar um pouquinho do meu trabalho, do que eu tenho feito, de toda a parceria que a gente está formando, que é um trabalho bacana e que é muito gratificante, né? E estar aqui participando juntamente com vocês. Muito bem. E assim, uma jovem decide ser psicóloga. Mas daí, onde é que vem isso? O que te levou a escolher essa profissão tão disputada e tão difícil difícil que a gente, que é leigo, né, acha que é difícil lidar com a cabeça das pessoas, né? Por que te levou a isso, assim, a escolher essa profissão, Maiquele? Então, né, a psico, ela sempre foi uma grande paixão, né, da minha vida. No início, claro, a gente fica um pouco receoso, né, em será que realmente é isso que eu quero, porque a gente tem um conhecimento de senso comum, vamos dizer, do que seria a psicologia. Quando a gente entra no curso, então a gente vai aprofundando e vai vendo, né, cada detalhezinho, cada disciplina, que são inúmeras outras situações que a gente encontra dentro do curso, né. Então, a minha opção justamente foi até pela questão do meu interesse na mente, na própria mente, de como o ser humano ele funciona, como ele age, o porquê que muitas vezes ele age de tal forma. Foi dentro deste vínculo que eu mantive o meu interesse. Quantos anos é para se formar psicóloga? 5 anos a 5 anos. graduação. Uhum. É um tempo bem longo, né? Porque 5 passa anos. por várias cadeiras, né? Sim, sim, tem desde a parte da saúde, né? Enfim, a educacional, a organizacional também. Então a gente vai um pouquinho para cada área, né? Os estágios também, eles são dentro de escolas, dentro de hospitais, dentro de empresas. Aí a gente vai adequando conforme vão surgindo. Tu fez o teu estágio mais em que área? Nos primeiros, né, eles foram dentro de escolas, Em escola? então isso nessa parte escolar. E Lidando com profs ou alunos? com os alunos. Com Com alunos, né? alunos. Uhum. Daí a gente tinha pela FSG, então, né, que é onde eu, enfim, me formei. A gente tinha estágios de observação, estágio onde a gente também era mais participativos. Depois disso, a gente teve um ano também em clínica, onde, propriamente dito, dentro da FSG, então, eram realizados os estágios. E o último estágio, então, eu participei dentro de um hospital psiquiátrico, na cidade de Caxias do Sul, e também no CRAS aqui de Farroupilha. Caxias não é na REC? No Clínica Casa de Repouso, do Dr. Rimon. Uhum. E daí, como é que é essa experiência de lidar numa casa psiquiátrica? É uma parte, assim, que eu gosto bastante, também, assim, que normalmente são transtornos mais severos que vão estar dentro do hospital psiquiátrico, né? Então, é uma parte que eu gosto, me chama bastante atenção. E, claro, ali a gente aprende de tudo um pouco, né? Porque são vários pacientes com patologias diferentes. A prática tem que se transformar ali em cima daquilo que tu estudou. Isso, tá aí, né? Ali a gente vai ver exatamente como, enfim, o ser humano vai funcionar, a questão de surtos, quando, né, a gente presencia, a teoria na prática. Né? E como é que é isso para uma jovem assim que sai da faculdade e vai para uma casa psiquiátrica? Isso dá um certo medo? Tu já se sentiu preparada para isso? Teve algumas dificuldades maiores? Como é que funciona isso? No início, claro, né, a gente fica um pouco mais receoso, né, porque por mais que a gente, enfim, tenha a bagagem da faculdade, a prática ela se torna um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Então ali, de fato, vai ver como é que é o surto, enfim, como é que aquele paciente se comporta, né, em relação à patologia, vai se descobrindo também. Claro, tem as suas dificuldades, né, porque a faculdade, por mais que ela seja, enfim, 5 anos, ela também precisa da sua especialidade depois disso, né? Então a gente acaba tendo alguns
surpresas? Isso, algumas dificuldades, né, que acabam surgindo, né, mas para isso a gente tem a supervisão, né, dos estágios onde a gente vai estar trocando informação com as professoras, né. Tem um acompanhamento. Sim, durante os estágios a gente tem, né, o acompanhamento. E assim, tu teve algum caso, assim, de acompanhar um surto meio forte, de uma agressão, uma coisa assim? Dentro do hospital psiquiátrico teve um evento com um paciente que ela, enfim, teve a parte do surto, né? Ela tinha patologia severa e aí a gente vai manejando, né? Para trabalhar o surto, ajudar aquele paciente para que ele se sinta o mais confortável possível, né? E a gente possa auxiliar até que de fato vá se acalmando, né? E vá voltando. Mas tu, uma menininha pequena, assim, né? Chegou a ter agressão? Não, agressão. A agressão tu não participou de nenhuma? Não, nunca chegou a acontecer assim. Foram sempre manejados e o paciente conseguiu dar a volta, enfim, por cima no surto, né? E tudo através da conversa, das técnicas, né? aprendidas, né? Isso, né? Através de conversa, de técnicas de respiração, aí vai auxiliando, vai ajudando até que de fato se acalme, né? Dá aquela relaxada ali. Isso, né? Mas eu acho que dentro da profissão é a parte mais difícil da profissão, seria essa dos distúrbios mais graves? Cada paciente, na verdade, vai ter sua particularidade, né? Então, cada caso, ele tem essa parte mais difícil, vamos dizer assim, que apresenta dificuldade. E conforme vai, enfim, vai manejando, né? Vai vendo qual que é a melhor opção para o paciente também, né? Vai adequando a sessão dentro da necessidade que aquele paciente te traz. Né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e cada dor é uma dor. Essa é boa. Cada dor é uma dor. Isso aí, cada dor é uma dor, né? Nenhum paciente ele vai ser igual ao outro. Né? Então, a patologia pode ser a mesma, né? Um exemplo, 2 vão ter depressão, mas a depressão não vai ser igual para os dois. Então... E a depressão, pela sua experiência de faculdade, de estágios e tal, já na prática, né? A depressão é o mal da humanidade? É o mal da humanidade, o mal do século, né? Então, ela entra, ainda mais nesse período de pandemia que a gente está vivendo, né? Coronavírus, então, normalmente, a reclusão social, ela já causa, né? Essa parte mais deprimida do ser humano, né? Porque há a limitação do ir e do vir, então, acaba ficando mais sozinho, mais recluso. Às vezes, dentro de casa, já não tem uma boa convivência. Então, acaba se isolando ainda mais. Né? Às vezes, o pouco contato que tinha era com o mundo exterior. Né? Então, acaba deprimindo. E é mais fácil surtar em casa. Depende da convivência. Às vezes, auxilia. Né? Não, dificulta, né? E a tua experiência, assim, logo que tu te formou, que fez o estágio, tu já abriste uma clínica para ti, um local? Isso, no início eu comecei juntamente com um doutor, né? Ele me cedeu, enfim, o espaço, né? Para que eu pudesse iniciar, juntamente com o doutor Ribamar. Bem conhecido, né? E o doutor Gabriel, né? Que é o filho dele. Então, eu permaneci um tempo com eles, né? Juntamente na clínica. Após isso, então, eu comecei a iniciar o meu processo, né? Foi voo solo. Foi isso aí. Daí, agora, então, atualmente eu tenho a minha clínica, né? Enfim, meu consultório na Júlio de Castilhos, no centro da cidade. Faço atendimento a crianças, adolescentes e adultos. E daí a participação junto à Coordenadoria da Mulher e à Patrulha Maria da Penha. Esse da Coordenadoria da Mulher é uma secretaria que tem dentro da prefeitura, né? Isso. E é um trabalho voluntário? Totalmente voluntariado. Ele fica localizado no SEAC, né? Certo. Então, ali a gente atende mulheres vítimas de violência doméstica. Somos em 7 psicólogas voluntárias. 7? Isso, em 7. Aí tem a coordenadora, então, que é a Vanusa Cervenini, que agora, enfim, ela assumiu. E aí ali a gente faz todo o atendimento dessa mulher, então o acolhimento. Quando ela chega, então é escutada a demanda, né, para ver se enquadra dentro do serviço que é fornecido. Claro que caso essa mulher também não se enquadrar dentro de agressão, ela também vai ser acolhida, né, ela não vai ser desamparada. Então ela é escutada, a gente presta o auxílio
e vamos ajudando e ofertando os demais serviços que a rede está disponibilizando, né, para aquela mulher. Rede municipal, no caso. Isso. Uhum. E é um trabalho totalmente voluntário, e envolve 7 pessoas, tu falou, no total, Isso, voluntários, 7 né? psicólogas voluntárias. E atendem dentro do SEAC mesmo? Dentro do SEAC. Daí tem a salinha da coordenadoria e tem a sala onde é feito os atendimentos voluntários. Então, dentro da coordenadoria. Aí a gente marca o horário, né? Enfim, com a mulher, com a paciente. Ela vem até a coordenadoria, a gente realiza o atendimento e vai remarcando semanalmente, né? E o da coordenadoria, tu estás há quanto tempo? Desde dezembro. Dezembro. Então, tu pegaste uma parte antes e depois da pandemia, né? Isso. Tu sentiu alguma diferença antes e depois da pandemia, dos atendimentos, do número de volume de pessoas? Sim, né? Antes enfim, da pandemia, né? A gente prestava eles presencial, né? Então, tinha aquela mulher que ela vinha e vinculava, né? E continuava o atendimento. Já tinha aquelas mulheres que acabavam vindo uma vez, 2, acabavam desistindo ou se distanciando, né? Que às vezes acontece até pela questão do vínculo. Com a pandemia, a gente passou, então, a prestar o apoio online, né? A gente, enfim, via WhatsApp, via chamada de vídeo, ia oportunizando essa mulher para ela não ficar desamparada, né? Mas a gente sente que, às vezes, o online, ele é muito bom, né? Ele é um serviço que ele vai estar nos aproximando, mas nem todas as mulheres se adaptam, né? À parte do online. Às vezes não tem um momento somente delas, ainda mais nessa questão, as crianças normalmente estão em casa, né? Enfim, então dificulta, em alguns casos, né? Essa parte, né? De estar, mas claro, não pôde naquele momento, mas a gente está sempre trocando, né, uma informação para que ela não se sinta sozinha também, né? E no caso, com hora marcada, lógico, sempre. Isso, claro, para, digamos assim, para o atendimento, né? Mas se essa mulher, ela precisar em algum outro momento, né, de um amparo, ela também pode estar chamando, né? A gente está sempre, na verdade, à disposição delas. Fica tão à disposição assim? Isso, né? Para qualquer horário? Normalmente, né, assim que a gente consegue, a gente já retorna, né? Mas, enfim, eu me coloco sempre à disposição, né? Então, a gente tem tal horário marcado, porém, aconteceu um evento, algum episódio, pode mandar uma mensagem, né? Chama que a gente vai se auxiliando e vai se ajudando. Nesse trabalho voluntário ali, tudo é agressão ou não? Não, nem tudo, na verdade, né? Porque o que acontece? Na verdade, é agressão, mas não física, em alguns casos, né? Porque é importante também que a gente tenha o conhecimento, né? Desses tipos de agressões que pode acontecer. A Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006, então, no artigo 7, ela vai falar sobre os 5 tipos de agressões, né? Então, que vai ser a física, a patrimonial, a sexual, a moral e a psicológica. Então, não necessariamente essa mulher ela precisa apanhar para ser, né, uma questão de agressão contra a mulher. Se ela estiver sofrendo esses outros 4 tipos, ou ainda mais, né, que se enquadre dentro de uma agressão, ela já está sofrendo, né, um ato contra, enfim, um dano a ela. Então, acontece às vezes. Ela não apanhou, mas ela não pode sair de casa, ela não pode conviver com alguns familiares, ela não tem, enfim, a sua privacidade, a sua singularidade, né? Então, ela se torna a coisificação, que a gente chama, né? Que é um objeto deste parceiro. Passa, né, a ver essa mulher, então, como um objeto. Sendo que ela precisa ser da maneira como ele quer, como, enfim, ele manda, né? Como ele dita as regras, ela teria que seguir, né? E temos ainda nessa parte das agressões, né, além dos 5 tipos, a gente vai ter 3 fases com que isso pode acontecer, né? 3 fases. 3 fases, né? Quais seriam elas? A primeira seria o aumento da tensão, né? Que é o que acontece. É quando o casal ele começa com aquelas brigas rotineiras, né? Tudo é motivo de briga. Então vai brigando, né? E a mulher ela acaba se sentindo culpada por aquelas brigas. Por quê? Porque existe a pressão psicológica, né? Por trás disso tudo. Dentro desse primeiro ato, aí a gente vai para o segundo, que é quando acontece o ato da violência, né? Seria a segunda fase. Então, no ato da violência é onde pode acontecer qualquer uma dessas, enfim, dessas questões de violência que foi citado antes, né? Às vezes ele pode, enfim, começar a bater porta, a quebrar coisas, né? E a sensação de culpa dessa mulher, ela se dá por quê? Porque às vezes ela pode, né, enfim, ela pensa,
talvez eu estressei ele mediante a esse dia que ele trabalhou, né, estava mais nervoso, acaba se culpabilizando, né, e levando aquele relacionamento como responsabilidade dela. Então, depois do ato da violência, a gente tem o terceiro, então, que é o arrependimento, que chama-se também de lua de mel, que é quando esse agressor, então, ele diz que foi somente aquele evento, que ele vai mudar, que ele está arrependido, que aquilo não vai mais acontecer. Mas como é um ciclo, da terceira fase vai para o aumento da tensão, que vai para o ato de violência e que vai para o arrependimento. Cria um ciclo vicioso. Cria-se um ciclo vicioso. E dentro disso que você acaba de comentar, assim, o antes da pandemia e o depois, tu sentiu um agravamento em função desse convívio? Tem, né? Na verdade, a gente tem alguns estudos que vão trazer, né, que teve um aumento, né, da parte da agressão. Por quê? Não, eu digo na tua prática, assim, que tu sentiu dentro disso que tu conviveu ali, tu sentiu um agravamento nos teus casos? Nos casos que a gente, enfim, que eu estou acompanhando, assim, não teve, digamos assim, essa parte de agressividade, enfim, que tenha aumentado, nos que eu estou acompanhando, certo, né? Em outros casos, tu já ouviu falar. Isso, em outros casos, sim, né? Por quê? Porque com a pandemia, a tendência, então, seria a reclusão, né? Que todos ficassem dentro de casa, enfim, para proteção. Só que aí o que acontece? Quando fica todos dentro de casa, às vezes essa mulher ela não vai ter a oportunidade de pedir ajuda, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o marido vai estar, enfim, o tempo inteiro junto ali, tem as crianças, enfim, o tempo, né, quando tem os filhos, então dificulta um pouco a convivência, atritos, conflitos, né? Porque a gente sabe que vai pegar bastante questões, né, financeira, então o estresse aumenta também, podendo gerar esses conflitos dentro do núcleo familiar, né? Até propriamente dita a própria convivência, né? Se já não é harmoniosa, a tendência é que os conflitos aumentem. E dentro desses 5 que tu falou ali, o mais comum que chama atenção é a agressão, né? O segundo seria psicológica ou não? Psicológico. E às vezes a psicológica dói mais do que a agressão? Dói mais que a agressão. Porque a psicológica ela é constante, não é isso? Isso aí, né? Ela vai fazer com que essa mulher se sinta inútil, né? Que ela não tenha capacidade de sair deste relacionamento e viver sozinha, de se manter sozinha, de se sustentar a seus filhos. Então a pressão psicológica ela é muito de domínio. Então esse agressor vai menosprezar, né? Vai acabar com a autoestima dessa mulher para que ela se sinta incapaz de, enfim, dominar a sua vida e retomar ela só, vamos dizer assim. Tornar ela dependente. Isso aí, a sua autonomia. Isso é uma das reclamações mais comuns? Mais do que agressão? Ou como é que fica nesse nível, assim, para ter um comparativo? Normalmente, assim, a mulher, quando ela chega para nós, né, ela já vem com a autoestima destruída. Né? Se ela já sofreu agressão, então ela já vem com a parte das ameaças, né, todo aquele medo instalado e o nosso trabalho, enfim, fazer com que ela tenha esse empoderamento, né, tirar todas essas palavras que foram, né, inseridas, para que ela possa, como a gente falou, trabalhar, enfim, a sua autonomia, né? Se fosse fazer um parâmetro entre a agressão e o psicológico, a agressão, claro, ela tem todo o seu dano, né? Enfim, vai deixar marcas, né? De machucados e tudo mais, mas a agressão psicológica, traumas juntamente com isso. Né? Então, fazer com que essa mulher, né, entenda que aquele relacionamento que ela está neste momento não é saudável, né? Aquilo não é correto, aquilo não é o normal. Porque às vezes a gente escuta, né? Não, mas isso é normal, isso vai passar, talvez é só um momento, né? Esse agressor, que ele está assim. Mas, na verdade, é o famoso ciclo que a gente conversou antes, né? É só uma questão de tempo para que tudo volte a se repetir. É complicado lidar com o cérebro, né? Principalmente o ser humano, né? Parece que o cérebro dos animais é mais fácil, né? Complexo, né? A nossa mente, né? Ela é complexa. E aí, no Maria da Penha, nesse que tu estava junto com a Coordenadoria da Mulher, te levou para Maria da Penha? Como é que foi essa saída para Maria da Penha? Isso, na verdade, então eu participei na Rádio Espaço, né? Juntamente ali no mês de março,
com a coordenadoria na Semana da Mulher, e a gente fez uma entrevista lá com o Rogério Portolão. E após isso, então, o Major Juliano, né, entrou em contato pedindo se eu tinha interesse de estar participando da Patrulha Maria da Penha. Aí eu disse para ele, enfim, que sim, né, que eu era bastante grata pelo convite. E desde então eu comecei a me vincular com eles também, né. Daí na Patrulha Maria da Penha, então, a gente tem um grupo também online, né, neste momento de pandemia, onde é composto por 26 mulheres. E ali no grupo, então, normalmente a gente encaminha mensagens, né, de apoio, para que elas não se sintam desamparadas, né, e quando, enfim, necessário, quando é observado, a patrulha, então, se desloca, né, até a residência. Aquelas mulheres também que não têm, enfim, como acessar, né, o grupo, elas não ficam desamparadas, né, elas estão sendo sempre orientadas também. O grupo WhatsApp, no caso. Isso, pelo WhatsApp. E tu já foi em deslocamento junto com as policiais? Ainda não. Ah, não, né? só online por Isso, enquanto. só online devido à pandemia mesmo, né? Daí vai... E essa patrulha da Maria da Penha, normalmente é mulheres que estão participando dos brigadianos? Tem a soldado Cristiane, né, que ela é responsável juntamente, né, enfim, com nós ali, mas tem os policiais também, né, que se deslocam, né, mas normalmente vai uma policial mulher junto, Mulher né? junto, né? A Cristiane, ela foi muito tempo do Proerd. Do Proerd. Tu fizeste Proerd? Fiz Proerd. Quem é o teu instrutor, te lembra? Era o Trevisol. É, Trevisol. Era o Trevisol. E até do Proerd eu fiz uma palestra com eles, né? Logo também após que eu me formei. Então, juntamente com os instrutores do Proerd. Viu que bacana, né? O Proerd muitos passaram pelo Proerd, ainda mais da tua idade. Muitos passaram. Da tua idade, ali, todos que participavam de escolas, né, no caso, faziam Proerd. Hoje reduziu um pouco, né? Mas se perguntar para qualquer uma pessoa da tua idade que fez Proerd, vai saber quem foi o instrutor. Pode ser o Proerd, a Cristiane, os outros todos, a Famoso também, né? Mas fez bem para ti o Proerd? Ótimo. Foi uma experiência bem bacana. Né? Todo mundo gosta, né? Muito bem, Maikele, o que mais que tu gostaria de falar, assim, que a gente não comentou até aqui nesse momento, assim, a dificuldade do jovem de sair de uma faculdade, estudar 5 anos, né, só na especialização, e depois enfrentar o mercado de trabalho, é a parte mais difícil da profissão? Sim, com certeza. Porque a faculdade, ela não prepara a gente neste sentido, né? Ela dá, enfim, a parte teórica pra gente, né? O como fazer, vamos dizer assim, mas a parte de quando a gente sai, para qual área a gente gostaria, né? Qual que é o público que a gente quer atingir. Então, isso se torna a maior dificuldade, né, do início, nos encontrar. Saber qual que é o público que a gente gosta de atender, enfim, qual que é o público que a gente mais se identifica, como iniciar tudo isso, né? Então, como trazer esse cliente para dentro, né? Porque as faculdades estão despejando aí todos os anos vários e vários profissionais, né? É uma disputa bastante ferrenha, né? Sim. A gente acaba tendo bastante colegas, né? Enfim, da mesma profissão, né? Atendendo às vezes o mesmo público, né? Vamos dizer assim. Então tem essa concorrência é feroz. É grande. E tu buscou na Coordenadoria da Mulher e na Maria da Penha um vínculo maior para tentar fazer uma experiência ali e buscar contatos, é mais ou menos isso? Também, né? Também. Mostrar o meu trabalho, né? E aprender muito com eles, né? Porque foi a porta de entrada, né? Para um público que eu me identifiquei muito, né? E que eu gosto muito de estar trabalhando hoje. Então, a violência contra a mulher eu aprendi muito com eles, né? Tanto na Patrulha Maria da Penha, que eu venho aprendendo, e também lá na coordenadoria, né? Foi o meu primeiro contato, né, com a parte da violência doméstica. Até então, a gente faz leituras e tudo mais, mas nunca tinha, nem na graduação, né, e nem nos estágios, tido contato com esse público. Nessa parte não tem estágio, não tem? Dentro do que eu fiz, né, não oportunizou, vamos dizer assim. Né? Então, foi ali onde eu tive o meu primeiro contato. Muito bem. Mas até aqui tá tudo bem, tá gostando da escolha? Sim, com certeza foi a melhor escolha que eu podia fazer na minha vida. Tá convicta? Estou convicta. E tá pensando em pós? O que tu tá pensando em futuro, assim, de continuar com
com aprendizado? O que tu... Gostaria, né, de fazer uma pós, sim, né? Estou me organizando para que isso possa Mas já acontecer. escolheu o que vai fazer? Né? Ainda não? Ainda estou, né, Na um busca. pouco na busca, isso, né, em dúvida. Até justamente pelo que eu estou vivenciando, né, e tudo o que eu estou me descobrindo também, né? Então... Muito bem. Porque é tudo muito novo, né? Sim, sim. Que nem tu comentou, a faculdade te leva para um caminho, mas depois é tu que tem que te virar, né? Isso aí, né? E na faculdade eles não tem nada de prática, assim, do pós-faculdade, não existe uma cadeira, o professor não prepara para como se dirigir ao mercado, não... Até eles comentam, né? Eles dão, enfim, quando a gente questiona, né? Porque no final do curso, assim, a gente tinha muito essa dúvida, né? No último semestre ali, os medos que vão surgindo também, né? E agora, me formei, o que eu faço? Para onde eu corro, né? Para que lado eu vou? Então, eles comentavam, né? Algumas coisas assim, mas não uma cadeira específica para isso, né? Uma disciplina que fosse somente para o empreendedorismo. Né? É mais no informal. Isso aí, né? Mais aquela conversa, a gente pergunta, enfim, e eles vão tirando as dúvidas, Exato. né? Isso aí eu acho que, assim como a escola antes da faculdade devia preparar para escolher uma profissão com mais segurança, eu acho que a faculdade também teria que preparar o jovem para o mercado de trabalho, né? Sim, porque, que nem a gente sabe, quantos profissionais vêm para o mercado a cada ano, né? E eu acabei de entrevistar o Ei, o que tu viste? E ele fala isso da Irlanda, que ele esteve lá, que as pessoas, quando se formam na Irlanda, têm certeza que não vão trabalhar na profissão. Por quê? Porque está muito saturado as profissões, né? E o Brasil vai chegar a isso também, logo, já está difícil, né? Porque quando a minha filha se formou há uns 15 anos atrás, se ela tivesse um pós, já estava top. Hoje o mestrado é pouco, né? Então, cada dia a busca que nem tu está fazendo tem que ser mais incessante, né? E tudo vai mudando. Né? Dinâmico demais, né? Dinâmico, né? Então, antes o ensino médio já era, né, uma conquista, vamos dizer assim, né? Algo que já era o topo, né? Exato. Aí com isso vem faculdade, com a faculdade vem mais N possibilidades, né? Então o estudo ele vai cada vez mais crescendo, né? E a gente vai ter que ir se adequando, né? Buscar essas coisas aí. Buscando, né? Se inteirando de todo o conhecimento, né, que vem sendo fornecido. Muito bem, Maikele. Por incrível que pareça, já passou 30 minutos. Olha só. Você viu só como passou rápido, super né? rápido, né? Foi um papo muito agradável. A gente agradece mais uma vez eu ter aceito o convite de vir trocar com nós a sua experiência. E a TV está sempre à disposição para jovens de talentos que nem o teu, assim, né? Principalmente se dedicar a uma causa voluntária, né? Porque pagar 5 anos de faculdade, estudar, comprar livro, né? É uma batalha. E depois ter que trabalhar de graça por um grande período não é fácil, né? Mas é gratificante, né? Aquele momento, assim, onde tu pode estender, né, a tua mão e ajudar, né, pessoas que daqui um pouco não poderiam, né, ter a condição, enfim, né, neste momento, né, de estar arcando com todo o tratamento e o município disponibilizar, já é um grande passo, né? Então, é importante que a gente possa manter, né, esses projetos, né, manter esse voluntariado, que surjam novas oportunidades daqui um pouco para um outro público também, né? Para que a gente possa estar acolhendo, né? E ao mesmo tempo, né, mostrando o nosso trabalho também, né? E tudo que a gente tem para oferecer. Muito bem. Meus parabéns pelas iniciativas e que continue crescendo na carreira. Muito obrigada.